של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורחת תורה, שתדריכני בעמיתך. היי וזכני לבני ביתי לעבוד אותך באהבה ויראה, אני מבקש ממך. Pessoal, bom dia. A graça e a paz de Cristo a todos. Que vocês tenham um bom dia, né? Hoje nós vamos começar o nosso estudo no segundo livro de Samuel. A gente começa hoje e espero que os senhores possam ir até o final, né? As senhoras e os senhores. Essa jornada aí. Eu prometo que eu vou. Amém. Vamos fazer uma oração. Eterno e querido Deus, nós te bendizemos, te louvamos, obrigado por estarmos aqui mais uma vez. Nós dependemos totalmente do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. Nós queremos ir mais além, queremos aprender, discernir, conhecer a tua vontade. Por isso, queremos ser guiados pelo nosso Mestre, o Espírito Santo. Nós queremos que cada pessoa que está neste lugar seja abençoada e que esse tempo de estudo possa ser um tempo de edificação e crescimento para cada um de nós. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos ler alguns versos? Vamos ler alguns versos para a gente poder fazer a introdução, tá bom? E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com terra sobre a cabeça, e chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse: de onde vens? Ele disse: escapei do arraial de Israel. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peço-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas seu filho foram mortos. E disse Davi ao moço que lhe trazia as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho foram mortos? Então disse o moço que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. E ele me disse: quem és tu? Ele disse: eu sou amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. Tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui a meu senhor. Então apoiou Davi as suas vestes e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao moço que lhe trouxera a nova: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um estrangeiro amalequita. E Davi lhe disse: como não temestes tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Ok, até aí. Pessoal, o segundo livro de Samuel, ele abrange o período da morte de Saul, que vai de 1010 até o fim da trajetória de Davi, até 970,
Tudo isso, lógico, antes de Cristo, né? Período de 40 anos, o segundo livro de Samuel vai cobrir, tá bom? 40 é familiar para vocês? Ah, tá. O tema predominante desse livro é o estabelecimento do reino de Israel, que vai progredindo, né? Em grupos de diversas tribos divididas, vai formando um reino mais sólido sob o comando de Davi. A ideia aqui desse capítulo é começar a reorganização, né? Ou a organização das tribos de Israel. Quem vai consolidar o reino vai ser o Davi. Aí vocês vai vendo a importância do Davi na história, né? A tradição judaica fala que foi o profeta Samuel que escreveu esse primeiro Samuel, né? Mas eles consideram somente de 1 a 24, e que o restante foi o profeta Natan e o profeta Gade, que compuseram o resto do primeiro livro e todo o segundo. Então, parte do primeiro e todo o segundo. A autoria fica por conta do profeta Natan e do Gade. Tem sentido, porque vai narrar a morte do Samuel, então Samuel morto não estava narrando nada, né? Então, só para a gente entender que a escrita ela vai mudando um pouquinho, você pode perceber que o início de 1 Samuel é diferente realmente do restante de 2 Samuel. Vamos para o versículo 1, para a gente entender. Sucedeu que depois da morte de Saul, a gente volta nossa mente lá para aquele cenário de batalha, estão lembrando, né? Que ele foi morto, se lançou sobre a sua espada. Voltando Davi da derrota dos amalequitas, ficou 2 dias em Ziclag. Então os filisteus, eles enfrentaram os israelitas, sem a presença de Davi, eles venceram a batalha, vocês sabem da história. O Davi está retornando da vitória contra os amalequitas. Vocês lembram que o Davi foi atrás dos amalequitas para recuperar a sua família e os seus bens. Lembram disso? Então são 2 situações. Uma batalha dos filisteus contra o povo de Israel, os filisteus vencem, matam Saul e seus filhos, e a outra batalha em paralelo de Davi contra os amalequitas, que Davi vence e toma os seus bens e sua família. E agora ele vai ficar 2 dias em Ziclag. Essa cidade passa a ser do Davi, né, ou vai passar a ser do povo de Deus, porque foi dada. Vocês lembram disso? Ela foi doada para o Davi. Vamos lá. Agora, essa estadia, ou esses dias que ele ficou aqui, a gente não sabe se ele ficou para descansar, ou se ele ficou especificamente para esperar as notícias da guerra de Israel com os filisteus. Então, ele não, a Bíblia não está dizendo por que ele ficou 2 dias em Ziclag, mas vamos tentar entender. Vamos para o versículo 2. Aí, ao terceiro dia, um homem veio do arraial de Saul. Veio do arraial de Saul. Quem é esse homem? Né? Com as vestes rotas, vestes rasgadas e com terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, se lançou no chão e se inclinou. Esse homem é um homem amalequita. Esse homem estava entre os israelitas, pode ser como um despojo de guerra, né, porque os israelitas venceram batalhas contra os amalequitas, e era muito comum você capturar algumas pessoas como despojo de guerra, o cara fica ali como escravo. Pode ser isso. Ou pode ser que ele é um bisbilhoteiro, que estava lá no meio da guerra, viu a guerra entre os filisteus e Israel, e estava observando de longe, e depois que terminou a guerra ele se aproxima dos mortos. A ideia parece que é essa, tá? Pode ser um cara que está avulso ali na história. Vestes rotas, vestes rasgadas, terra sobre a cabeça. Isso tem um sentido muito forte no Oriente, que representa luto. Esse homem chega com a imagem de um enlutado, porque ele está com as roupas rasgadas e ele está com terra sobre a cabeça. Mas, na verdade, ele é um amalequita. Por que ele estaria enlutado? Por quê? Com certeza esse era um disfarce planejado por ele, como se ele fosse solidário, né, pela derrota do povo de Israel. Ele está triste, então é essa imagem que ele quer passar para o Davi, que ele está triste e ele está sendo solidário porque o povo de Israel foi derrotado pelos filisteus. Então esse cara já é um cara que merece um pouco de atenção, que ele vem com uma imagem meio estranha, ele vem enlutado. O versículo 3 diz
que Davi disse para ele: de onde você vem? E ele disse: eu escapei do arraial de Israel. Com certeza essa é uma encenação para obter crédito junto do Davi, porque afinal agora o Davi está vivo e o rei está morto. Com certeza agora o Davi vai assumir a posição de liderança no reino, então é muito normal a gente entender que esse cara está tentando fazer uma média com Davi, se aproveitando de uma situação para ficar bem com Davi, que vai ser o futuro rei. Lembra semana passada, Robin, que você até citou ele, né? Então a gente vai entrar no assunto hoje. Então, aparentemente, ou certamente, né, é uma encenação. Vamos desenvolver o texto. Vamos para o versículo 4 agora. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Como é que se deu essa história? Como que você escapou de Israel? Davi está desconfiado, né? Peço-te dízimo, me conta. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Ele está citando somente aqui o Saul e o Jonatas, mas tinha mais 2 filhos juntos. Saul morreu em batalha junto com seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua. Mas por que esse homem só citou o Jonatas? Por quê? O que vocês acham? Pode falar. Hã? Como? Pela ligação que os dois tinham. Ele só cita os 2. Ele sabia com certeza que o Saul odiava Davi. Dessa história ele sabe, né? E também sabe que o Jonatas é o herdeiro legítimo do trono. Por sucessão, quem é o herdeiro legítimo? O Jonatas. Então essa história ele sabe. Saul odeia Davi. O Jonatas é o herdeiro legítimo do trono. Legítimo, né? Por sucessão. Só que ele não sabia que o Davi respeitava o Saul. Parece que essa informação ele não tem. Ele também não sabe que o Davi tem um apreço muito grande por Jonatas. Ele chega contando essa história como se ele estivesse trazendo uma grande vantagem para o Davi. Por isso que ele entra na história, narrando a história, para poder dizer: eu estou te dando uma grande notícia. Sabendo que o Saul odiava o Davi e que o Jonatas era o herdeiro legítimo do trono. Então, dentro da visão deste homem amalequita, o anúncio da morte do Jonatas e do Saul, dentro da visão dele, é uma boa notícia. Não, é uma boa notícia. Só que a reação do Davi vai ser diferente. Então, assim, é muito interessante esse capítulo, porque ele vai mostrando uns detalhes assim do coração do Davi, do coração de Deus. É muito fino aqui os detalhes do texto, né, do que Deus quer passar para a gente. Vão percebendo como é que o Davi é muito esperto, né? Então, dentro da mente desse homem, ele está dando uma boa notícia e o caminho está liberado para o Davi reinar. Não é isso? É isso. Ele quer levar vantagem nisso. Vamos para o versículo 5. E disse Davi ao moço, que lhe trazia as novas, ou as novidades: como sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos? Como é que é esse negócio? Como é que você sabe, né? Ele quer saber os detalhes. Como é que você descobriu onde é que você estava, em que posição você estava? Versículo 6 em diante. Então disse o moço que lhe dava notícia. Ele vai narrar a história, agora lembrando o que o Robin falou, né? Ele disse o seguinte: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança. E eis que os carros e a cavalaria apertavam-no. E olhando ele para trás de si, viu-me e chamou-me, e eu disse: eis-me aqui. Não precisa contar mentira. E ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou uma amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Na verdade, o Saul falou isso para o escudeiro. Com certeza ele estava vendo a cena de uma posição. Ele quer entrar na cena.
E ele disse que o Saul falou para ele: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Aí ele disse no versículo 10: arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e o bracelete que trazia no braço e os trouxe aqui ao meu senhor. Com certeza ele viu a cena, ele assistiu de camarote a cena. Agora ele vai entrar na cena contando mentira. E a gente sabe que essa cena aconteceu entre Saul e o pajem de armas. Lembra disso? Onde o Saul se mata e o pajem também se mata. É um oportunista. Vamos lá. Versículo 11. Isso aí vai ensinar a gente bastante sobre quando a gente quer levar vantagem nas coisas, né? Versículo 11. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou. Davi pega as próprias vestes e rasga. Ele está entrando em luto agora, porque ele acreditou no que o amalequita disse. E o Davi rasgou as suas vestes, com uma expressão de luto. No Antigo Testamento isso é muito comum, no Oriente isso é comum. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Todo mundo enlutado, porque afinal o rei Israel morreu, juntamente com seu filho, o príncipe Jonatas. No versículo 12, diz que prantearam, choraram, jejuaram até a tarde por Saul. Interessante, né? Porque o Saul era um perseguidor, queria matar o Davi a qualquer custo. E agora o Davi, ele fica enlutado, ele rasga suas vestes, e todo o povo começa a prantear por causa do Saul e seu filho, ou seus filhos. E os que estão pranteando aqui são os homens que estão com o Davi, que são solidários à causa do Davi. E eles estão agindo da mesma forma que o Davi. Eles poderiam ter guardado uma certa raiva, dizendo assim: poxa, esse cara está tentando matar o Davi. Mas olha, a liderança, o nível de liderança do Davi é fantástico, porque os mesmos caras que fugiam junto com o Davi do Saul, que provavelmente estavam chateados também, quando o líder deles começa a querer perdoar, eles também perdoam. Interessante. O nível de liderança do cara. Eles estão fazendo a mesma coisa. Poderia dizer assim: Davi, tudo bem, se você quer perdoar o Saul, você pode perdoar, mas a gente não. Ele consegue comunicar os sentimentos dele aos seus liderados. O cara, entende? Todo mundo aqui jejua, todo mundo está pranteando por um cara que perseguiu eles. Interessante. O poder de um líder de fazer odiar e fazer perdoar. Não é legal isso? Por isso que prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Agora vamos tentar explicar por que os filhos de Saul não são citados aqui. Cada um falou uma coisa aí. Não existe um propósito espiritual aqui. Você não pode ler a Bíblia e dizer assim: está vendo? Tem gente que não tem importância. Não é isso. Não há nenhum propósito espiritual de Deus aqui em anular a importância dos demais irmãos. Tem 2 irmãos aqui que não aparecem, né? Isso aqui é uma questão de escrita, gente. Escrita, não tem nada a ver. Porque a relevância aqui, o propósito do texto, é mostrar a figura do Davi assumindo a posição de Saul. É só isso. O Jonatas está aparecendo aqui na história porque, de certa forma, ele faz parte desse contexto. Os outros irmãos não fazem parte. Então, a escritura judaica, ela não tem essa preocupação. Ela foca no propósito. Aí vocês voltam a lembrar o seguinte, que o propósito da Bíblia não é ser um informativo histórico. Voltaram nisso? Lembraram? A Bíblia não tem missão histórica. Ela não tem compromisso histórico. Por isso que ela não se preocupa com números, datas precisas. Você vai ver variação de datas, é 400 ou 430. Aí os caras começam a tentar explicar, é 70 mesmo, pode ser 70 e meio, 71, é 40 mesmo, ou 40 mais um dia. Então a Bíblia não tem compromisso histórico. Se você quiser estudar história,
você tem que ir para outros livros. O compromisso da Bíblia é um compromisso de fé. Entende? Por isso que você vê de maneira proposital, às vezes as falas de Deus dão margem para você duvidar de Deus. Você já viu? Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não tem isso? Na Bíblia? Aí daqui a pouco Deus não é homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta. Aí você fica assim, mas como assim? Que a ideia de Deus é fazer esse balanço. Né? Os escritores entendem muito bem disso, para que você seja comprometido por fé. Se você tentar provar as coisas, vou provar aqui, vou provar. Se você fizer isso, você é um cara que não tem nem fé. É igual o cara fala assim, vou provar que o Mar Vermelho não abriu, cientificamente. Esse é o cara que não tem fé. Entendeu? Toda pessoa que não tem fé, ela procura dar detalhes assim, específicos, quer fechar números, entendeu? Tem que bater, se não bater, Deus não falou. Não é nada disso, a Bíblia não tem esse propósito. Não tem nenhum compromisso histórico, nenhum. O compromisso da Bíblia é um compromisso de fé. Agora, se você quiser, por exemplo, estudar, por exemplo, você quer estudar a Bíblia, quer estudar Romanos, tem vários livros de cartas aos Romanos, por exemplo, as Catatumbas de Roma, é um livro fantástico se você quiser estudar as cartas de Roma. Tem coisa ali que você vai ficar maluco, de arqueologia. Por isso que vocês não podem olhar para a Bíblia, cobrando da Bíblia lógica. Isso é claro ou não? Isso é claro para vocês? E Deus não está nem para isso. Deus não está com um pingo de preocupação de ser mal interpretado. Nem um pouco de preocupação ele tem com isso. Porque é um livro que tem um propósito de fé. Você tem que confiar em Deus. Por isso você olha para o texto e fala assim, puxa, aqui está dizendo que Deus não se arrepende. Mas lá diz que Deus se arrependeu. Aí você vai se aprofundar no entendimento, vai olhar os contextos da história, vai pegar os originais, você vai falar assim, aí você vai entender Deus. É essa a ideia de Deus, que você fique com a dúvida e que você mergulhe para entender o que é certo. É assim que a gente tem que fazer com quem a gente ama. Quando você vê que alguém que você ama faz alguma coisa que você não está entendendo muito bem, o que você vai fazer? Você vai tentar compreender por que essa pessoa está fazendo isso. Não é esse o propósito do amor? A gente tem que entender, se colocar no lugar da pessoa e ver o lado da pessoa. Então, essa é a face de Deus também, de que você olhe para a Bíblia e que os ímpios falam assim, está vendo esse Deus aí? Mata. Esse Deus mata. O ateu fala, esse Deus mata. Aí você vai mergulhar nas Escrituras, ao mesmo tempo você está mergulhando em Deus, e você vai descobrir que não é isso não. Entende? Porque a confiança e a fidelidade faz a gente tentar entender os porquês. Certo? Está claro isso ou não? Então nós temos aqui uma ênfase clara, sim, no Saul, porque a história é do Saul e do Davi. O propósito do livro é só a transição entre os dois, de reino para reino. É só isso, a ideia é essa. Não tem que falar dos outros irmãos, porque eles não têm relevância nesse propósito. Tudo bem? Vamos lá. O Jonatas está aparecendo aqui por quê? Porque era um cara que era muito conectado ao Davi e é um cara que era o legítimo sucessor. Simples assim, é um herdeiro. Disse então Davi ao moço que trouxera a nova, de onde és tu? E disse, sou filho de um estrangeiro amalequita. A pergunta do Davi aqui é para averiguar, ele quer saber o seguinte, eu quero saber se você é um amalequita prisioneiro de Israel ou você é um amalequita do sul, do campo dos amalequitas. Ele quer entender de onde você é. Você é um prisioneiro que estava ali junto ou você veio lá da sua tribo aqui para espionar? Esse é o sentido. Porque o Davi está achando estranho. Como é que esse cara sabe de tanta coisa? Como é que esse cara sabe de tantos detalhes sobre a morte do Saul e do Jonatas? Vamos seguir, versículo 14. Davi lhe disse. Aí que vem a pergunta. Fantástica. Como é que você não temeu? Porque o pajem temeu, lembra? Esse temor do pajem é um temor nacional. É um temor nacional.
Todo mundo entendia o que significava isso, a tribo de Israel. Todas as tribos sabiam disso, sobre a questão do valor de uma liderança diante de Deus. E isso era tão claro, esse respeito pela liderança do rei Saul, embora ele seja um cara que tem as suas dificuldades, mas a nação aprendeu sobre isso, sobre o significado de uma liderança espiritual. Você vê que o pajem, que é aquele pequenininho que está lá carregando as armaduras do cara, ele me mata. Ele falou, da Bíblia diz que não pode não, entendeu? Entenderam isso aqui? Da Bíblia diz que não pode não, hein? E ele falou assim, eu prefiro me matar. E o que ele fez? Ele falou, eu vou me meter, vou quebrar um princípio que está bem escrito para a gente, bem claro. Vamos nos colocar nisso agora, por favor. Vamos colocar a nossa vida como igreja no meio dessa realidade. Então, o Davi disse assim, o que estava escrito para eles. Você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? O que ele estava dizendo? Eu tive medo. Ele falou, eu tive vários motivos para poder matar esse cara. Eu não matei porque eu estava cumprindo a lei de Deus. Eu estava respeitando o que Deus me pediu. O pajem, o Davi estava na posição alta diante de Deus. Agora você tem o pajem, que é o cara inferior. São duas modalidades diferentes, irmão. É um Davi que está para assumir, o cara é uma escolha de Deus, e só tem o pajem que carrega armas. Os dois sabiam do princípio. Compreendeu isso? O Davi temeu, por isso que não se vingou e não matou, e o pajem também temeu. E o que o Davi perguntou, vem cá, você não frequenta culto na igreja, não? Entendeu o que eu estou falando? Você nunca foi numa igreja assim, você nunca soube que tem coisa que você não pode fazer? Essa é a pergunta do Davi para ele. Você não temeu, você não tremeu suas pernas assim, e estender a espada para matar o cara que é ungido de Deus, um rei? Ungido do Senhor. Com essas palavras aqui, o que o Davi está dando? Ele está dando o tom aqui. Entenderam isso? Ele está dando o tom aqui do desconforto dele em relação ao Amalequita. Ele falou, eu não estou te entendendo não, meu irmão. Todo mundo sabe o que é isso, você vai fazer? Aí Davi já ficou desconfortável com o cara. E a partir daqui a construção é diferente agora. Perceba. Ó, o versículo 15. Então chamou Davi a um dos moços e disse, chega. Lança-te sobre ele, e ele o feriu e morreu. O cara está tentando explicar as coisas, Davi, a taça de Davi transbordou. Como é que está na tradução King James aí, esse versículo 14? Lê para mim em voz alta. Como é que está? Versículo 14. Davi lhe disse. Só quem sabe falar alto, hein? Agora vamos para o 15, vai lá. Então Davi chamou um dos seus jovens serviçais e ordenou, aproxima-te, mata. O moço golpeou o Amalequita e ele morreu. Isso. O Davi está construindo esse sentimento já tem tempo. Ele falou, fala aí. Eu quero ouvir você falar. Olha só o discernimento espiritual do cara, bicho. Fantástico. Davi ele não está aqui mandando matar o cara porque o cara é amalequita, porque o cara quebrou um princípio. O cara violou um princípio, porque é inviolável. Tipo assim, ele disse, eu guardei. O pajem guardou. Você não guardou? Entenderam isso? O Davi chama um dos moços, que é um dos seus soldados, provavelmente ali, e disse, ele falou para o cara, para o amalequita, chega. Está escrito isso na sua Bíblia aí? Chega. Para mim já está suficiente. Eu já sei quem você é. Eu já entendi. Chega. Ele falou, você veio cheio de boa intenção aqui, não sei o quê, mas o que você devia fazer, você não fez. Todo mundo guardou, você não guardou? E no mesmo momento ele falou, chega de conversa, e mandou que esse homem fosse executado. Morreu o cara. Chega, hein? Já deu, hein? Você já passou dos limites, meu irmão. Espera lá.
que aconteceu aqui? Com certeza o Davi acreditou na história da Amalequita. Davi não descobriu mentira dele, não. O Davi não está matando o cara porque o cara mentiu, porque o cara mentiu. O Davi matou o cara com base no próprio relato dele, ou seja, a boca dele foi a sentença dele. Ele foi inventar a história. Ele foi inventar a história, a língua dele assassinou ele. Ele deveria ter ficado quieto. Não foi porque, você está contando mentira, eu vou te pegar, te peguei, contou mentira. Não é por isso, não. É porque ele falou uma mentira que o Davi considerou verdade. É igual você chegar e falar assim, eu rasguei a Bíblia. Pode ser mentira, você rasgou a Bíblia. Então vocês perceberam que o Davi acreditou na história da Amalequita? E que a sentença de morte foi com base no seu próprio relato. Entenderam? Por isso que ele diz, como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Você já fez o suficiente, ele falou. Então Davi, ele vai dar para os seus homens aqui que estão ao redor dele, um exemplo de respeito às autoridades instituídas. Ele deu um exemplo? Deu. Segundo, Davi demonstra que não teve nenhum interesse na morte de Saul. Ele mostrou para todo mundo, está vendo? Não tem interesse nenhum. E Davi, ele se eximiu da acusação que o Saul fazia o tempo todo, dizendo que ele era usurpador do trono. Aqui ele já mostrou tudo. Ele deu 3 lições grandiosas aqui. Ele falou, eu não tive interesse nenhum com a morte dele. Nunca quis usurpar trono nenhum. E deu uma lição para os seus subordinados, como que deve ser tratado a liderança. E que exemplo, hein? Se você não matar alguns cordeiros, irmãos, você não vai conseguir provar nada, não. Entenderam? Versículo 16. Pois Davi lhe dissera, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. Ele deu um tiro no pé. Ele quis se dar bem, manipulando coisas espirituais. Há um problema aí de igreja. Querer se dar bem, manipulando coisas espirituais. É o que eu sempre digo. Quando eu quero me prejudicar, eu prejudico a mim mesmo. Mas a obra de Deus não. Se a gente quiser se prejudicar, a gente pode se prejudicar nós mesmos. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando se trata das coisas que tem que ser feitas para Deus, meu irmão, não brinca não. Eu sempre falo, eu não presto para nada. Mas para fazer as coisas de Deus, eu não dou enxadada sem pensar. E é o conselho que eu dou para vocês. Vocês querem fazer com a vida de vocês o que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Não tem problema não. O que vocês quiserem fazer com a vida de vocês. Eu estou me prejudicando aqui, que eu estou tomando querosene toda manhã. Entendeu? Deus está preocupado com isso. Entendeu? Pode fazer, não tem problema não. Vocês estão entendendo o sentido do querosene, né? Mas aí você fala assim, mas eu vou ficar na porta da igreja. Eu vou pegar na hora de fechar a porta não pode ser fechada, empurrada, porque senão você estraga a mola. Então você abre a porta, é coisa simples, tá? E você solta, a mola vai voltando sozinha. Se você empurra a mola, você estraga a mola. É um exemplo simples. Por quê? Porque é o procedimento da casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu estou cuidando da porta, estou cuidando do carro, estou cuidando das crianças. Gente, existe um texto que diz o seguinte, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A única coisa que eu trato mal é a minha vida. Agora, a obra de Deus, não. Vocês nunca vão me ver fazendo nada de meia boca na igreja. Nunca. Eu dou o meu máximo. Eu tento fazer o melhor que eu posso. E se você for lavar um copo, lava bem. Porque Deus está olhando. Se tem um negócio que Deus tem um zelo, é com as coisas dele. Tudo que você for fazer, gente, toma cuidado. Continue tomando querosene. Mas não faça a obra de Deus relaxadamente.
O que você tiver que fazer, faça com maestria, com excelência, estuda e cuida. Você vai mexer num pano da igreja, estica ele bonitinho, olha se ficou certo, vê se a imagem está bem quadrada, olha se tem diferença. Se você não tiver condição de ver, chama um TDAH que ele te mostra, resolve rapidinho. Qualquer defeitinho, ele fala assim, está torto, não tem jeito. Ué? Olha se está bom, não está bom, vamos fazer de novo. Não, vamos fazer de novo 200 vezes até ficar bom. É assim que a Bíblia diz, tem muita gente que perde nisso. Não faça meia boca não, porque esse negócio não é brincadeira não. Vocês lembram que a construção do templo que Salomão fez para Deus, como ele não tinha mão de obra especializada, ele chamou os fenícios para fazer. De tão sério que era. Não tinha mão de obra. Os caras não sabiam mexer com madeira, os hebreus. Ele terceirizou. Sob supervisão, lógico, né? E não podia fazer um barulho dentro do templo. Não podia negócio de bater pedra. Tinha que cortar pedra fora. As pedras tinham que vir ser montadas. Ninguém podia bater um martelo dentro do templo. Olha que loucura. Ah, mas ficou uma pontinha aqui da pedra que não está encaixando. Não. Aqui você não bate martelo, não. Lá fora. E aí eles iam para o campo, moldavam as pedras, testavam, depois só vinha e ó, encaixa. Aí se tivesse um barulho, os anjos denunciavam na hora para Deus. Por quê? Porque é princípio de obediência. Deus testa na obediência, as medidas de Deus. Ó, gente, a arca tem que ter tanto de medida, hein? Se o Noé não tivesse uma boa trena lá, se ele coloca com menos pouco, a geração de Noé estava destruída. Por isso que ele deu medida. Até para descer a glória dele no tabernáculo, o tabernáculo tinha que ser todos os detalhes. Vocês estudaram aqui sobre o tabernáculo, todos os detalhes do tabernáculo, as camadas, as cores, como que as cordas eram esticadas, a arca da aliança, as medidas dela, meu Deus do céu. Então, quando for fazer alguma coisa para Deus, é melhor não fazer. Você vai ganhar muito mais maldição na sua vida fazendo obra relaxadamente do que você arranjando problema que você acha que é problema. É por isso que você fala assim, poxa, mas fulano é um cara estranho, né? Por que não acontece nada com ele? O cara tem uma vida abençoada. Mas vê o que ele faz para a igreja, a obra dele. Olha como que ele trata as coisas de Deus. Essa obra da nossa igreja ali, os problemas que estão dando, a gente sabe que é problema espiritual de ataque, a gente sabe disso. Mas eu chamei o cara que está construindo, que é responsável, e ele estava com a cabeça quente assim, que não sabia porque dando tanto problema. Eu falei, você já construiu igreja alguma vez? Aí ele falou assim, rapaz, eu nunca construí igreja. Eu falei, sua mãe é crente, né? Ele falou, é. Eu falei, rapaz, você teve o privilégio, eu falei, Deus escolheu você para participar de um grande projeto dele dentro de uma cidade idólatra. E você não está aproveitando. Tinha um monte de gente do lado. Eu falei, se você souber com o que você está mexendo. E ele começou a ficar meio assim. Eu falei assim, sabe o que acontece? Se você não der jeito nisso aqui, fazer bem feito, é bem provável que você perca tudo. Você perca a sua família, você perca as suas empresas, o dinheiro que você tem, tudo. Rapaz, o cara, parece quase que o cara babou na minha frente. Aí ele ficou assim, né, porque ele tem uma basezinha de conhecimento espiritual, que a mãe é cristã. Aí ele chegou para o chefe e falou assim, tudo que o pastor pedir, você faz, falou. E ele está preocupado com isso. Eu falei, rapaz, vocês não têm noção do que é isso. Você ganha a oportunidade, no meio de um monte de gente, para participar da construção de um projeto de Deus. Já pensou que doideira isso? Que loucura. Né? Você vê que interessante, o Obed-Edom lá, guardar a arca na casa dele, porque não tinha, era muito distante para poder levar a arca. Guardar na casa do cara, só guardar a arca na casa do cara, que coisa louca, né? O cara respeitou tanto aquela arca, que ele assim, ele recebeu aquela arca com tanto amor, que a casa dele foi abençoada. Os filhos viraram sacerdotes. Aí o Uzaque era um cara que estava no caminho sacerdotal ali. Não, Deus não bota a mão na arca, não pode botar a mão na arca. Cara, quem tinha que colocar a mão era o sacerdote. O cara só estava no caminho. Não tinha que botar a mão. Deus falou, não coloca a mão, a arca é sagrada. Aí ele viu que a arca começou a balançar assim em cima.
da carroça, né? O boi tropeçou, ele foi, vou segurar, pô, caiu morto. Perceberam? Então a gente não entende. E essas coisas são maiores do que Deus, gente. Eu já falei com vocês, a palavra de Deus é maior do que a reputação de Deus. Não tem jeito. Por isso, faça as coisas de maneira certa. Tudo que for colocado à sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Qual é a sua força? Se for grande, coloca toda. Entende? Por isso, a gente tem uma vida muito mais abençoada. Por isso que você vai ter o direito de ser maluco e ser próspero. Você vai ser maluco e próspero. Por quê? Porque você faz as coisas de Deus bem feitas. É isso. Sigamos. Versículo 16. Pois Davi lhe dissera: teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. Versículo 17 e 18. Se esse caso de matar o ungido fosse numa batalha, até que tinha até um descontinho. Mas o cara quer se gabar de matar um rei que ele não tinha nem... Deus protegeu a história toda. Anos o cara não podia tocar no cara. O cara é sagrado. O cara tem problemas, é sagrado. O cara vai lá e mata. Foi uma bagunça. Versículo 17. Lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com essa lamentação. Agora vamos ver esse versículo aqui, que ele é um pouco complexo. Dizendo, versículo 18. Ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Uso do arco. Esse que está escrito no livro de Jasser. Algumas traduções vocês vão ver J-A-S-E-R e outras J-A-S-H-E-R, como está aqui, né? Ou Jasser, Jasser, essas pronúncias podem mudar. Então, o Davi lamentou, ele fez uma lamentação. O Davi fez uma música na hora. Ele fez um hino, porque o Davi era compositor. Igual aquele cara do repente, né? Faz na hora assim. Ele fez uma canção para ser lembrada. E o que está escrito aqui, que lamentou Davi a Saul e Jonatas, seu filho, ou seja, ele expressou o sentimento dele de dor pela derrota. Ele está vendo tudo e falou: cara, quem está perdendo somos nós. Não é um rei que caiu, é um líder que caiu. Entendeu? Não foi um soldado que caiu, mas foi um crente que caiu. Não foi simplesmente, entendeu? O peso do Davi para a nação, a vergonha que o Davi... Porque o Davi estava dentro de um processo de edificação de uma nação, e ele está ali tentando segurar as ondas, poupando o rei, vendo o rei errado, mas ele está lá segurando a onda, o cara joga uma lança, ele sai da lança, e ele sabia que era um projeto de Deus, ele falou: não vou bagunçar esse negócio de Deus. Quando ele vê que o rei cai, rapaz... Olha o coração do Davi. O Davi vai assumir o trono, mas olha, a dor dele é muito maior do que a expectativa de assumir um trono. E Davi viu e falou, ele está dizendo o seguinte: cara, fomos nós que perdemos, não foi só ele. Entendeu? É o pranto que a gente tem que ter quando um dos nossos irmãos se perde aqui na igreja, que a gente vê que o irmão está mal, a gente fala assim: poxa, fomos nós que perdemos, não foi só o irmão. É um fracasso nosso, porque afinal nós somos um corpo. É um fracasso nosso. A empresa do cara fechou, é um fracasso nosso. Entende? Ah, o irmãozinho está lá, caiu. Ah, mas o irmão não valia nada. Beleza, tudo bem, não valia nada, mas é um fracasso coletivo de um corpo. É esse sentimento que o Davi está tendo aqui. E ele vai fazer aqui uma lamentação em forma de hino, em forma de canção. O versículo 18, ele disse que isso fosse ensinado aos filhos de Judá, o uso do arco. Qual o significado desse uso do arco? Vamos entender por partes, vamos lá. Dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. Significado original hebraico: hino do arco, ou lamento do arco. Então o nome do hino que ele vai fazer é hino do arco, ou lamento do arco. O escritor coloca aqui uso do arco, porque ele está fazendo uma relação com Jonatas, porque Jonatas era arqueiro. E a performance do Jonatas é muito forte, é conhecido, é um cara que bom de arco, bom de flecha. Então isso aqui era a representação clara do cara que joga a lança e joga a flecha vai, ela não volta. O Jonatas era esse cara, é o cara que vai e não recua. Ele é guerreiro, ele vai
Então, tal era o ofício dele como arqueiro, era a pessoa dele. É o cara, quando ia, ele ia mesmo. Entendeu? Não tinha esse negócio de voltar a flecha, não volta não, meu irmão. Ele vai para fazer as coisas e vai, ele decidiu amar o Davi, e falou, vou amar até o final, vou proteger esse cara, eu vou lutar. Você não vai ver nada de errado com o Jonatas aqui, perceba? Aliás, o Jonatas, ele aparece como um personagem muito superior espiritualmente do que o Davi. Muito superior. Você não vai ver nenhuma coisa falando, nada disso. O cara é um modelo assim, de um cara totalmente tomado pelo Espírito Santo. Vocês estudaram a história dele. Então, no original, hino do arco, ou lamento do arco, é o que está sendo dito aqui. Olha só, ele disse, vocês vão ensinar os filhos de vocês o quê? O hino do arco, ou lamento do arco. Uma lamentação escrita por Davi sobre a morte do rei Saul e de Jonatas, que exalta principalmente a força e a lealdade do Jonatas, simbolizada pelo seu arco, que nunca recuava. Entendido isso? Essa canção foi registrada no livro de Jassé, ou Jazar, que era um antigo registro poético e histórico de Israel, que reunia os feitos de todos os heróis de fé. Entendeu? Então os judeus tinham aqui um antigo registro histórico de todos os feitos dos heróis da fé, todos os caras que lutaram pela causa de Deus. E ele falou, olha só, o Jonatas vai ter que ser lembrado. Eu quero ele nisso e eu vou fazer aqui para vocês cantar. É igual a música que a gente ouve, a gente não esquece. A gente ouve uma música, então vocês vão gravar e vocês vão ensinar para os filhos de vocês. Canta aí essa música aí. Aí os meninos tinham que aprender. Então ele deixou claro isso aqui, o Davi. Então vamos ler o coração do Davi. O que o Davi está dizendo? Guardem a memória, aprendam a habilidade, não deixem o exemplo de Jonatas morrer com ele. Não deixa, a gente falou. Porque esse agora vai ser o hino do arco, que representa o Jonatas. O exemplo desse cara não pode morrer. Versículo 19. Vocês entenderam isso ou não? Versículo 19. Ele vai começar, ornamento de Israel. Ele está dizendo, ornamento de Israel. O ornamento era o quê? A casa real. O ornamento de Israel, a beleza de Israel é que tinha um rei. Não era uma nação dispersa. Agora ela tinha um rei. E tinha um príncipe. Os dois eram ornamento de Israel. Ele disse, nos teus altos, está falando do Monte de Boa, foi ferido, ele disse. Ele falou, eles morreram lá em cima. Como caíram os poderosos. Ele está cantando. Ele falou, puxa vida. Meu Deus, o ornamento de Israel. Foram feridos no alto de Boa. Os poderosos caíram. Poderosos não só a questão de guerra, mas dentro de uma representação espiritual para Deus. O Saul e o Jonatas são os poderosos que caíram no Monte de Boa. Davi está aqui dando dignidade a Saul. Olha que doideira isso aqui. Mesmo em sua derrota moral, espiritual e morte. Puxa vida. O único cara que não deveria falar bem do Saul era o Davi. Era o único. Não precisava. Ele me perseguiu. Eu quero manter o silêncio. Podia falar. Está fazendo a mesma coisa que Jesus fez com João Batista. Quando João Batista pilhou tudo, desanimou, ficou fazendo perguntas se Jesus era Deus mesmo, ou se vinha outro. Aí Jesus vê que a reputação do profeta está indo para o lixo. A cidade toda falando mal do João Batista. João Batista ficava pregando no deserto, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tinha uma autoridade, mas de repente o profeta se perde, né? O profeta começa a falar besteira, começa a duvidar de Jesus, começa a competir com seus discípulos em batismo, quem batizava mais, ele começou a se perder. E esse profeta ia perder a cabeça e ia sumir da história. Não ia? João Batista? Aí Jesus chega na praça e fala assim com as pessoas, não fala com os discípulos, o que vocês vieram ver no deserto? Um caniço movido pelo vento? Ou um profeta? A pessoa, um profeta, ele é muito mais que um profeta. Aí o pessoal ficou assim, né? Como assim? Um desistente, preso, que vai ser cortado a cabeça dele, agora ele é decapitado. Ele falou, ele é muito mais que um profeta. Ele falou, ele que nascido de mulher não teve um maior do que ele.
Rapaz, ele jogou todos os profetas no ralos de trás. Cara, ele botou todos os profetas anteriores, Isaías, Elias, tudo assim, não nasceu um igual ele, igual João Batista. Ele exaltou João Batista para salvar a reputação. O João Batista só está na história com honra hoje e é pregado porque Jesus salvou a reputação dele. E o Davi está fazendo a mesma coisa. O Davi está salvando a reputação do Saul. O Saul não merecia. Mas ele está respeitando a Deus. Ele está dizendo, puxa vida, mesmo diante da derrota e morte desse homem, ele está exaltando esse homem. Ele está dizendo que esse homem é o ornamento de Israel, que é um poderoso. O Davi está ensinando para o povo com essa canção. Está ensinando para o povo de Deus uma coisa muito importante, que fique gravado para vocês. Pode até ser que as pessoas tenham reputações destruídas, entendeu? Porque ele estava com a reputação destruída, o Saul. Pode ser que até as reputações do povo de Deus sejam destruídas, mas não deverá ser pela nossa boca, ele falou. Olha que lição, gente. O cara, ele falou, eu tenho todos os motivos para reclamar do Saul, ele está dizendo, eu tenho todos os motivos. Eu fui o cara que escapei da lança dele. Ele me acusou de usurpador, ele me perseguiu, ele tentou contra a minha vida, ele me tirou do palácio, me perseguiu, eu sofri no deserto, ele falou. Mas, ele falou assim, pode ser que a reputação dele vai acabar, mas não pela minha boca. Cara, que grandeza do cara, hein? Entende isso? Que grandeza. Ele está ensinando para o povo dele aqui, dando a lição, que pode ser que até a sua reputação vai para o chão, mas eu não serei responsável por isso. Qualquer pessoa pode fazer, mas eu não. Entendeu? Ele falou, se for para destruir, ele falou, eu não quero fazer isso. Ele falou, eu passo, ele falou, eu não quero isso. Entenderam isso? Por isso que ele está exaltando o rei. Enquanto todo mundo podia estar esperando, ô Davi, agora é a hora, hein, de você falar mal dessa liderança que saiu para você assumir, Davi. Ele falou, não. Ele não. Ele falou, não. Se ele for destruído, moralmente, espiritualmente, não vai ser por mim. Vai ser por outros. Entende isso? No versículo 20, ele disse o seguinte, olha o que ele falou para a nação. Não o noticieis em Gate. Não falem da derrota do Saul. Não noticiem em Gate e não o publiqueis nas ruas de Ascalon. Essas duas cidades aqui são cidades filisteias. Ele falou, não fale sobre isso, sobre a derrota deles. Rapaz, ele falou, vocês não vão dar notícia, vocês não vão publicar nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus. O que vocês aprenderam com isso aqui? Quem se arrisca a falar? Qual é a lição que a gente está tendo aqui? Quando um dos nossos fracassa, o que a gente deve fazer? Ou o que a gente não deve fazer? O que vocês aprenderam aqui? Nada? Você viu a conexão com a reunião? Que as coisas As coisas internas se resolvem internamente, não se passa para outras pessoas, né? Assim como o senhor falou na reunião. Exatamente. Estou sabendo que a Jaque... Como é que é? Quem é você? Incircunciso. O que você tem a ver com isso? Mas eu estou sabendo lá que... você está sabendo lá? Não sei, não. O que você está sabendo? O que você está sabendo? Não, porque falaram o quê? Qual o direito que você tem? Nenhum, né? Nenhum, né, meu irmão? Nenhum. E isso serve não só para os ímpios, que aqui são os filisteus, como pessoas da nossa família que não têm compromisso com Deus, que não faz parte do nosso meio. Entenderam ou não? Isso não é só para os ímpios. Gente, não deem esse direito, porque vocês vão se ver com Deus. Não dê esse direito.
Aí quando eu falo com vocês sobre pastores que ficam na internet só usando para poder destruir os outros, vocês entenderam o que eu estou falando. Está faltando Bíblia. Que fica lá, não, porque o cara, lute contra a quebra de princípios. Condena a idolatria, a infidelidade, condena tudo, mas não combata pessoas. A gente pode falar de pessoas aqui dentro da nossa casa. A gente pode chegar e falar assim, não, realmente, cara lá, fulano. Agora, ir para órgão público, via pública de internet, para ficar, não, que o pastor Joaquim. Aí o outro, o que você... Gente, é isso aí, vai. Eu já disse, a gente já tem o diabo para fazer esse serviço. E tem muitos de vocês que gostam de seguir pastores que ficam expressando opinião. Não, porque, você vê lá, é igual o canal Fuxico. Rapaz, isso é de uma baixaria. Rapaz, esse pessoal, eles não vão, eu acho que nem o capeta quer aquele cara. Não quer. O capeta não aqui não, você vai arranjar fofoca aqui dentro. Vai ser demônio contra demônio. Não tem condição um site chamado Fuxico Gospel, cara. Para falar mal das igrejas, tem coisa que está sendo resolvida internamente, aí tem um filho do capeta que faz vazar, aí chega lá para o Fuxico. Não, estamos sabendo que a pastora lá, né, roubou não sei o que, o caixa da igreja, aí vai, aí os ímpios começam, da igreja, que nós estamos fazendo o trabalho do diabo. Por mais grave que seja, nós não temos esse direito. Nós não podemos deixar os filisteus rindo. Está claro isso aqui? Não sei. Está claro. Está claro para vocês, igreja? Eu estou forçando o texto. Não o noticieis em Gate. Não publiqueis nas ruas de Ascalon, cidade filisteia, para que não se alegue as filhas dos filisteus. Para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. O que está acontecendo? Os ímpios estão saltando de contentamento, de alegria às nossas custas, porque nós estamos levando o problema dos nossos irmãos lá para fora, é por isso. Nós estamos falando na empresa, nós estamos falando com os amiguinhos, com as coleguinhas, que nunca pisou em igreja. Vocês estão falando para os primos de vocês, para os irmãos de vocês, para as esposas de vocês, que não querem saber de igreja, para os maridos que não querem saber de igreja, estão contando tudo o que acontece com os problemas dos irmãos. O que está escrito aí? Vamos gravar, deixar aqui à noite? Ou eu estou inventando uma nova Bíblia? Ninguém ficará impune. Tá? Ninguém ficará impune por causa disso. Porque vocês estão ouvindo a verdade aqui. Vocês estão ouvindo a verdade. Olha o que o Davi falou com o cara. Vem cá, você não temeu não quando você pegou e matou o cara que é uma escolha de Deus? Você não se sentiu mal não? Porque eu me senti. Eu tinha motivo. O pajem também não quis. Você quis? O Davi falou, chega, basta. A sentença do Davi é uma sentença séria para a nossa vida. As coisas, o cara pode até afundar lá, mas não por nossa causa. Não por nossa causa. O cara pode até cair para lá, roubou, fugiu, arranjou lá não sei quem, não por nossa causa. Por nossa causa, não. Você fala, não estou sabendo de nada, não, irmão. Isso aí não é comigo, não. Mas é lá da sua igreja. Eu falei assim, não. Você está perguntando isso por quê? Você pertence à igreja? Você está no hall? Deixa eu dar uma olhada. Vou ligar para o pastor para ver se você está no hall de membro da igreja. Que direito você tem? Você é circunciso, irmão. Só isso. Tem coisa que tem que ser feita assim. Não adianta ficar pensando. Porque muitos fracassos das igrejas hoje, quem provoca somos nós. Parece um prazer, né, que o irmão perdeu, que a empresa do irmão não deu certo, que o casamento separou, que não sei o quê. Fica municiando ímpio. Nós estamos fazendo isso. Tá? Eles sentam nas rodinhas de churrasco com a gente, eles acham que tem direito de saber de coisas de igreja. Fala assim, você fala qualquer coisa, menos de igreja comigo. É assim que se faz. Fale qualquer coisa, menos de igreja. Você quer conversar? Igreja não, que você não faz parte, você não frequenta, você não é crente, você não sabe das nossas lutas, então tá. Os nossos irmãos podem até sofrer, mas não pela nossa mão. Isso está claro. Amém? Ele disse, não falem.
não noticiem, não publiquem. O Davi está ensinando que os ímpios não devem ser satisfeitos por nós não vamos encher a barriga deles. Por nós não. Versículo 21, ele continua cantando: vós montes de Gilboa, ele diz, nem orvalho nem chuva caia sobre vós. Ele está amaldiçoando o monte. É porque foi um cenário de derrota. Na canção dele, ele está lembrando desse território como um cenário onde um rei caiu. Ele disse: nem orvalho nem chuva caia sobre vós, nem haja campos de ofertas alçadas. Ele falou que vocês não colham nada que possa oferecer para Deus, que não haja nenhuma colheita que vocês possam oferecer para Deus, pois aí desprezivelmente foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Esse texto também é complexo. O Davi está amaldiçoando poeticamente. Deu para entender agora? Poeticamente. Não é uma maldição. Que eu estou amaldiçoando. Não, é poético, é poesia dele. Ele está expressando o sentimento dele por ser um local onde as pessoas morreram. Pessoas de valor morreram. Ele pede que Gilboa se torne um monte estéril, sem vida e sem fertilidade. Ou seja, ele está dizendo, esse lugar não merece honra, porque nele caiu a glória de Deus, ou a glória de Israel. Ele diz: foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Os escudos naquele tempo eram de couro, tá? Principalmente da nação de Israel. O que eles faziam? Eles passavam óleo, passava óleo no escudo, para que o escudo não trincasse e para que quando a espada batesse ela resvalasse, entendeu? Então o que ele está dizendo assim? O que ele está tentando dizer é o seguinte: foi arrojado o escudo dos poderosos, o escudo não serviu para nada. O escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. Ele está fazendo um trocadilho, ele está dizendo o seguinte: parece que ele foi para a batalha, o escudo que deveria proteger ele não protegeu ele, que parece que não passaram o óleo no escudo. Isso é poesia, gente, tá? É isso que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, nesse trocadilho que ele está dizendo que o escudo não serviu para proteger o Davi, porque não foi untado com óleo, ele está dizendo da mesma forma, o Saul está vulnerável, ele disse. Por que ele está vulnerável? Dá a impressão, ele está dizendo, que ele não foi ungido por Samuel. Entendeu? Ele está fazendo um trocadilho de palavras. Ele está dizendo o seguinte: ele perdeu a batalha, parece que o escudo dele não serviu para nada, porque não foi untado com óleo. Dá a impressão que ficou ineficiente. Foi da mesma forma, ele está dizendo, dá a impressão que ele ficou vulnerável, porque ele não recebeu a unção de verdade. Dá a impressão que esse homem não foi ungido por Samuel. Compreenderam? No versículo 22, ele diz: do sangue dos feridos, é uma canção, tá? Da gordura dos valentes, está falando de sangue e gordura mesmo. Nunca se retirou para trás o arco de Jonatas e nem voltou vazio a espada de Saul, porque o Jonatas era bom na flecha e o Saul na espada. Eram guerreiros. Então Davi disse que o arco de Jonatas e a espada de Saul eram armas mortais e não trabalhavam em vão. Toda vez que a espada dele cantava no meio da batalha, alguém caía. Toda vez que o Jonatas jogava uma flecha, alguém caía do outro lado. Ele está exaltando os dois numa canção, e é louvável a canção, né? Dentro de canção vale tudo, né? Versículo 23, Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, e ele está botando um crédito aqui que o Saul não tinha. Entende? Porque ele está reescrevendo a história do Saul, para que isso fique registrado, cantado no meio das crianças, para que as pessoas vejam a parte boa desse homem, não a parte ruim. Cara, que grandeza do Davi, viu? O problema é que o Davi tinha todo o direito de esculachar ele. Ele podia aproveitar a canção, né, e esculachar, mas ele está tão preocupado com a reputação, bicho. Olha a grandeza desse cara. Porque ele aprendeu com Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu não posso acabar, o cara está morto, não posso pisar em cima do caixão do cara. É porque Deus falou com ele: não faça isso. Se tiver que ser derrotado, vai ser derrotado pelas minhas mãos, não pela sua. Quantas vezes que o Davi, Deus falou assim: sim, vai acontecer problemas sim, mas não vai ser você que vai fazer. Não suje as suas mãos.
E é interessante isso aqui, é que ele está dando um crédito para o Saul, porque ele está reescrevendo a história dele. Ele quer deixar um legado para ele das partes boas. Porque o Saul teve um tempo bom também, como rei. Ele foi um homem bom no seu início, era um homem, né? Então ele falou, não quero ver a parte ruim dele, quero deixar o legado de coisas boas. E a lição para nós é essa, vamos ver as coisas boas das pessoas. Muito legal isso aqui, da parte dele. Tudo isso começa a revelar o homem segundo o coração de Deus. Entende? Você tem que ver as entrelinhas. Fala, Leite. Microfone, vai. E tudo isso revela o coração de Deus num homem fantástico. Não, senão depois eu ia ter que repetir. Pode falar. É interessante que a Bíblia fala que com a medida que a gente mede, nós somos medidos. Né? Quando nós vemos a história de Davi lá na frente, todas as vezes que ele cai, a mesma misericórdia que ele está tendo agora, né, com Saul, honrando o nome dele, o próprio Deus depois tem com ele, a ponto dele ser chamado, né, um homem segundo o coração de Deus. Então é só uma semeadura, né, um plantio que ele está fazendo aqui, para ele colher lá na frente exatamente a mesma coisa. Ele vai precisar de misericórdia. É interessante o que ela falou, porque ele está, excelente comentário, porque ele está realmente plantando, porque o futuro dele vai precisar de misericórdia. Hein, bispo? Outra coisa que eu lembrei, aquela canção que foi motivo até de Saul ficar com raiva, né? De Davi. Exaltando Davi. Exaltando Davi. Hoje Davi está fazendo o contrário, né? Está exaltando Saul. Ele que poderia continuar até colocar mais versículos naquela... É mesmo. Não é? Vocês estão ficando espirituais demais, hein? Hoje está bom, hein? Vão orar antes de falar, porque hoje está ficando bom. Bom dia. Eu acho muito interessante que o mundo, ele é bem propício aos escândalos. É mister, né? Uhum. É verídico o mundo trazer o escândalo. Mas Mateus 18 fala bem claro sobre isso, que nós precisamos ter cuidado, né? Primeiro que nós não fazemos parte do mundo, né? Nós temos uma hereditariedade celestial, nós não somos daqui, mas não é mister que vem os escândalos da nossa parte. Davi estava poupando os escândalos. Davi estava impedindo que viesse escândalos a respeito de Saul. Então, isso é muito importante quando a gente não negocia os princípios, como já foi dito. A gente pode evitar os escândalos na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos, os escândalos dentro da nossa casa, porque quando a gente entra dentro da nossa casa falando do nosso líder, falando mal da nossa igreja, nós não vamos ter um esposo convertido, nós não vamos ter filhos convertidos. E às vezes nós não sabemos por que a nossa família não quer o nosso Deus. Às vezes não é que eles não querem o nosso Deus, eles não querem a nossa cobertura, o nosso ministério, porque se ouve falar mal, se leva escândalo. Então, Mateus 18 eu acho bem propício para esse momento. Precisamos ter cuidado com os escândalos. O mundo, sim, ele faz escândalo, mas ai de nós, ai do homem que provém, que traz o escândalo. Nós não fazemos parte disso. Você sabe como que eu vejo isso também? Eu acho que nós estamos entrando num tempo que isso vai ser muito forte daqui para frente, de que a igreja vai precisar ser muito madura para se proteger. Eu acho que o conteúdo da nossa reunião de domingo expressa um pouco disso, do que virá para frente. Né? O que Deus tem me falado é isso. Tenha misericórdia das pessoas e ore pelas pessoas, porque se vocês não se protegerem, vocês vão acabar. Porque isso tem que ser, quando eles fazem lá fora, é problema deles. O importante é que a gente esteja bem. Eu me preocupo sempre com quem ouve. Eu não me preocupo com quem fala. Falar até vai falar. Agora, se o povo estiver consolidado e unido, ser respeitoso, procure saber, né, as coisas certas, ver qual é o seu papel na história, se você é responsável por isso ou não. Então, tem que ter muito cuidado com a reputação dos outros. Tem que ter muito cuidado. Isso eu acho que vai ficar muito forte daqui para frente. O diabo está trabalhando muito isso. Destruir as pessoas. Destruir o cara ali, a mulher, qualquer coisa. A igreja madura, ela segura e fala, não é assim. Eu aprendi uma coisa, Mirinha, eu trato as pessoas e considero as pessoas com base no que eu vejo.
não com base no que as pessoas falam. Muitas pessoas vieram para a nossa igreja tentando me dar justificativa. Pastor, porque não quero saber. Eu não quero saber. Eu falei, o que importa é daqui para frente. Para mim, o que você fez lá atrás não tem problema. O que importa é daqui para frente, eu quero saber. E as pessoas falam assim, fulano, está na sua igreja, deu trabalho. Na minha não dá. Não está me dando fruto. Entendeu? Então, assim, eu vejo o que você faz para mim. Se falar do Dudu, por exemplo. Esse cara, não sei quantos anos, 17, 18 anos. E se falar alguma coisa desse cara, o que eu tenho de amizade e conhecimento com ele, para mim é suficiente para saber quem ele é. Eu sei quem é, quem não é. Eu já defendi gente aqui da igreja. Fulano fez, não fez não. Você está equivocado. Mas fez não? Eu conheço, não faz. Não faz, irmão, porque não tem a ver com o caráter da pessoa. Às vezes eu falo muito para os membros da igreja. Ô pastor, falaram, eu falei, irmão, quanto tempo você está comigo? Eu estou com o senhor há 15 anos. Se com 15 anos você não me conheceu, você não vai me conhecer com 30 minutos. Eu não vou explicar. Eu não explico, cara. Porque se não confia em mim, não acredita no meu ministério, andando comigo há tanto tempo, eu vou explicar com 15 minutos, Dudu. Eu falei, pode sair da sala, irmão. Pode seguir sua vida, vai para outra igreja. Então isso aí tem que ter, as pessoas têm que aprender o que é respeito e ética. Certo? Eu não vou jogar fora uma relação que eu tenho com as pessoas de tanto tempo por causa de conversa. Eu sou amigo das pessoas, eu participei da história de muita gente aqui. Eu participei da história de vida, de construção. O cara estava lá embaixo, subiu, cresceu, família, filhos, nascimento dos filhos. Aí, porque fulano falou que passou. Como assim? E o que eu vivi com a pessoa não serve para nada? Os momentos que eu vivi, de fidelidade, de amizade, de companheirismo, não vale nada. Então a gente tem que amadurecer. A igreja tem que aprender a amadurecer. Não é jogar fora as relações por causa de conversa fiada. Primeiro que conversa fiado já não vale muita coisa. Não vale muita coisa. Sabe que você é amigo do cara, aí vem denegrir o cara. Então assim, não é assim que funciona. Se você tem um problema, você vai orar pelas pessoas. Eu sou pastor aqui. As pessoas têm problema, eu coloco na disciplina, daqui a pouco eu boto elas de volta no lugar. Estou nem aí, cara. Todo mundo tem direito de recomeçar. Entendeu? Todo mundo tem direito de errar, recomeçar. Errou. Pastor, mas o cara... Não interessa. Não interessa. Ficou na disciplina, obedeceu, daqui a pouco você está de volta aqui. Não vou tirar você do seu chamado. Porque todo mundo erra, daqui a pouco eu erro também, eu tenho que pagar o preço. Agora, se ficar, porque fulano... Todo mundo tem problema. A diferença é que uns erram escondido, outros erram em público, mas todo mundo é igual. Então, se a gente não se fortalecer em respeito dentro da igreja, não vamos chegar a lugar nenhum, não. Você vai para uma igreja grande, como nós vamos agora, vai encher de gente, do mesmo jeito. E se não tiver um povo consolidado, que falar assim, não, aí não. Aí você não vai ficar conversando fiado aqui não, irmão. Entendeu? Eu vou fazer como? Essas igrejas grandonas aí de 5 mil membros, você acha que elas vivem como? Porque tem um exército, irmão. Tem um exército dentro da igreja espiritual que cerca tudo. Igreja de 30 mil membros, como é que sobrevive? Não passa, irmão, não passa. O povo fala assim, irmão, conversa fiada é fora. Se tem um problema, a gente ora e luta pela pessoa. Você pode pegar uma pessoa boa, se você começar a falar mal da pessoa, ela cai. Qualquer pastor bom que você tiver, começa a meter o pau no cara. Vocês vão amaldiçoar o cara. Amaldiçoar. Pode estar em pé. O cara está em pé lá assim, está pregando, que bem. Fala mal do cara, começa a falar mal, bastante mal dele. Vocês vão ver o que ele vai virar, um lixo. Qualquer um de vocês aqui, se vocês começarem a receber uma rajada de palavras contra vocês, vocês não param em pé. Ninguém para em pé. Então, as pessoas, a gente pode tirar o bem ou o mal das pessoas. A gente pode falar, poxa, graças a Deus pela sua vida. Vamos melhorar, vai crescer. Estamos orando por você, irmão. Tá certo? Vamos resolver. As pessoas se levantam, a vida segue. Entendeu? Eu sempre falo isso lá em casa. Fulano deu um problema? Deu. Cara, problema todo mundo tem. Tem ninguém melhor que ninguém aqui na igreja. Ninguém melhor que ninguém. Todo mundo tem problema. E quem não tem, vai ter. Aí, e como é que vamos fazer? Vamos fazer como? O cara vai cantar aqui na frente. Eu falo isso com você. Mas fulano... Tá, mas quem é que é perfeito aí? Falei. Não, mas não é, irmão. Não é. Fulano vai pregar? Vai pregar. Mas como assim, pastor? Mas a pessoa ela tem um jeitinho. Eu não presto também para nada, para muita coisa. Eu estou aqui.
Eu falo isso com ênfase, as pessoas falam assim, o que pastor não presta? Cara, eu sou o cara mais improvável do mundo. Sabe o cara mais improvável? Nunca gostei de gente, não gostava de igreja, não gostava de crente. Eu não estou aqui. Então a gente tem que parar com esse negócio, senão a gente vai ficar uma igrejinha de 10 pessoas, 15 pessoas, que a gente pode controlar. A gente pode controlar. E aí quando a gente cresce, você tem uma massa de gente, tem 10 mil pessoas, aí chega o cara, vem cheio de vício de outra igreja, que ele gosta de conversar fiado e o pastor é passivo, ele chega e não, porque você vai assim, ó, fecha a sua boca, vai orar. Tá certo? Aí ele fica todo assim. Ah, você está falando do Rogério? Rogério! O cara, Rogério, faz favor, Rogério. Ele está falando de você aqui, eu quero que você esteja junto. Vai ficar aquela coisa, né? Você vai falar, meu Deus do céu, esse povo é doido. Mas, gente, você vai fazer o quê? Aí acaba. O diabo para. Ele saca. Ele vê a resistência do povo. Não é o povo que para, é o diabo que para. Que ele fala assim, a cultura deles é outra, eu vou mudar a estratégia. Vai mudar a estratégia. Vai mudar a estratégia. Aqui está mudando a estratégia todo dia. Vai aumentando, ampliando o nível de ataque. Por quê? Porque sabe que o povo é consolidado. O povo é esperto. Aí ele vai mudando as estratégias, vai girando, porque não passa certas coisas. Tem coisas que não passam. Aqui é o seguinte, você quer bagunçar, vai tomar gelo. Ok? A gente não pode bater, não pode dar tiro, não pode dar nada, mas gelo a gente dá. Aí eu falo, um dia os bichos chegaram aqui para mim, pastor, o cara está ali na frente falando mal da igreja. Eu falei, no culto? Aí qual a estratégia? Gelo. Acabou. Gelo. Aí os meninos ficam assim, o cara, gelo. É gelo. A única coisa que tem para dar é gelo, né? Já não convida mais para ir no churrasco, já não vai mais na festinha de aniversário. É gelo. Aí o cara fica assim, está falando mal da igreja, irmão? Está ficando doido? Falando mal dos irmãos? Tomou gelo. E eu falei um dia desse, falei, vai para a geladeira, hein? Já viu, né? Ah, para a geladeira. É assim, gelo. Aí gelo é assim, né? Você chega assim, você fala, acabou meu tempo, segue seu caminho. Senão o sistema morre. Sistema de proteção, tem que ter um sistema de proteção para a igreja, senão a gente morre. Ué, tá louco, moço? Se a gente não tiver maturidade, eu não quero esse tipo de gente aqui na igreja, que trabalha contra a igreja. Não quero não. Fazer o que com esse povo aqui? Não serve para nada. Gente que trabalha contra a igreja, serve para quê? Para fazer volume? Para ocupar um banco? Pelo menos sai que dá espaço para o outro sentar. Tem um monte de gente visitando aqui que não tem lugar para sentar. Ué, se tiver 3, 4, 5 gente que só quer detonar a igreja, arranca fora, vai cuidar da sua vida. Vai para essa igreja. Tem pastor morrendo de fome e querendo um membro na igreja dele. Mesmo que seja doido, satanista, ele quer ter alguém lá dentro. Ué, lógico. Coisa pior do que isso, você ter gente maquinando contra a igreja. Eu vou guerrear, irmão. Eu não vou parar, não. O único medo que eu tenho, sabe o que é? Não é medo, eu me desgasto. Agora, perder guerra, eu não perco, não. Perder, não perco. Você pode ter, garantia para vocês. Tem 25, vou para 26 anos que eu estou nesse negócio. Eu não perco guerra. Você pode vir para cá guerrear contra mim, eu não perco guerra. Você pode até me desgastar, eu fico triste, cansado, assim. Dá um desgaste na gente, agora perder não. Nunca perdi uma. E o pastor se levantou contra mim, nas congregações, eu vou sair, se eu não fizer, eu falei, sai. Mas como é que eu cuido da igreja? Eu ficava na igreja, só ia para Marilândia, ia para Pancas, eu cuido. Eu limpo o chão, é assim que funciona. Mas a faxineira vai estar falando, racha fora. Eu vou limpar o chão da igreja, eu vou varrer, eu faço tudo. Já limpei chão de igreja, então eu não perco batalha. Eu não perco, só se eu ficar doente, eu não aguentar mais. Agora, não perco batalha. Eu desgasto, fico cansado, me estressa, gasta meu tempo, mas perder não. Perder não. E tem pastor, profeta, os grandão, profetão, profetona, que destruiu a igreja e tal, vai morrer tudo. Entendeu? Isso aí tem que deixar claro. Perder eu não perco nunca. Eu posso até ficar cansado, não perder não. Já passei por cada coisa da minha vida. Quem está comigo há muito tempo já viu. Entendeu? E aí, você quer uma lista das pessoas? O Dudu tem a lista das pessoas. O Dudu é antigo, Jardel tem a lista das pessoas que se levantaram contra o ministério para detonar. Onde é que estão hoje? Onde é que eles estão hoje? Vocês vão ficar com pena deles. Mas é assim.
É uma batalha inútil. Batalha inútil. Eu sacrifico a minha vida, mas eu não entrego. Você pode ter certeza. Aí, se não for assim, meu filho, você não vai ter igreja nunca na sua vida. Eles não vão liderar nada na vida de vocês. Está entendido? Isso aqui não é para amador, não. Tem gente que vem para destruir mesmo. Vamos seguir que nós estamos terminando. Agora vai ficar menos amargo. Acho que o contexto é todo esse, né? Versículo 22, nós lemos, vamos para o versículo 23 também, né? Ele continua cantando, dizendo que Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Dando o exemplo da força do leão, né? E da velocidade da águia. Poesia, gente. Lembrando que isso não é um sentido literal, tá? É só poético. E na poesia você pode fazer criar esse tipo de ilustração. O cara ser mais rápido que uma águia. Hipérbole, isso aqui não tem sentido. Mas, na poesia cabe. Esse amor é mais forte do que o sol. Essas coisas assim, é poesia. Então Davi está desenhando a figura de Saul, alinhando a figura de Saul com a figura de Jonatas, trazendo dignidade para o primeiro rei de Israel, porque Davi sabe quais são os sentimentos de Deus naquele momento. Ele sabe. E se coloca em ação solidária aos sentimentos de Deus. Ele sabe que Deus sente. Ele sabe que apesar dos erros do Saul, ele sabe que Deus sente. Ezequiel 33, 11. Vamos ler? Ezequiel 33, 11, o que é que diz? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. É por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque é uma derrota para a gente. A gente não pode mudar as pessoas. Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. É isso que Deus quer. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus não tem prazer, nem na morte do ímpio. E o Davi aprendeu que não é para ter prazer na derrota das pessoas. Por mais que as pessoas errem. Significa uma derrota nossa. Acontece? Acontece. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que não tem jeito. Agora, mas é bom para nós? É bom? É bom. Ah, está colhendo. Está colhendo, mas é bom para nós? Não é bom, né? Então Davi está ensinando que a derrota de um irmão significa a nossa própria derrota. Versículo 24, ele diz: vós, filhos de Israel, chorai por Saul. Olha que interessante. Ele não queria que as mulheres filisteias rissem, mas ele pede às mulheres israelitas que chorem. Viu a diferença? Ele falou assim: nós não vamos permitir que os ímpios fiquem rindo da morte do Saul, mas nós vamos chorar. A gente vai chorar, ele está dizendo, porque essa é uma perda nossa, não é uma perda só dele. É o nome de Deus que está sendo questionado. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias, que vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Muito interessante isso, essa canção. No versículo 25, ele diz: como caíram os poderosos no meio da peleja. Jonatas, nos teus altos, foi morto. O Davi faz a repetição do hino aqui. Ele faz uma repetição de uma parte do hino, porque ele vai virar o foco do poema para o Jonatas, né? Porque ele vai mudar agora, ele vai sair do Saul para o Jonatas. Ele vai terminar falando do Jonatas. E ele diz no versículo 26, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Com amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Nós já conversamos sobre isso. Okay? O amor das mulheres ou pelas mulheres? O que vocês acham? O amor das mulheres ou o amor pelas mulheres? Qual o sentido disso aqui?
Tanto faz. Ele pode estar dizendo que o amor que a gente sente pelas mulheres, quando é um amor de verdade, é um amor de lealdade, de amizade, quando é verdadeiro. Que amor de verdade é isso. Amor de verdade não é sexo. Não, amor de verdade. Quando você fala de amor verdadeiro, a amizade e a lealdade é fundamental. Né? E se for o amor das mulheres, as mulheres quando amam de verdade, elas também conseguem ser amigas, solidárias, né, cuidadosas e tudo isso. Então o que ele está falando aqui, não está falando do amor romântico sexual. Aí, legal. Lê para nós. Como todo o meu ser lamenta por ti, meu irmão amado, como te querias bem, tua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Entendeu? A Bíblia diz que amigo que é mais chegado que irmão. É legal, a King James deu esclarecimento, né? A amizade deles era uma amizade mais sincera, mais profunda do que o relacionamento de um homem com a mulher. Não tem nada a ver com homossexualismo, que a gente sabe que Jonatas, ele teve um filho, era um homem... e o Davi também, ele era bem... o bicho não era fraco, não. Hã? Não, o Davi não era fraco, não. Só era baixinho, mas não era fraco. Terrível. Entende? Ele está dizendo que os Jonatas, eles tinham uma lealdade um para com o outro, né? E no versículo 27, ele fala no final, e ele termina a canção, o hino, né, com a conclusão, com um final trágico. Ele não fala de alegria, ele fala: como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Caíram, pois, os notáveis guerreiros, e todas as suas armas de luta não têm mais importância. Ele termina a canção com esse gosto amargo, dizendo: pereceram as armas de guerra. Então ele está dizendo assim, ele deixou algo assinado na sua canção. Essa é uma fase de fracasso nosso. Nós perdemos, não foi só um cara que se perdeu, nós perdemos. O nosso Deus agora vai ser questionado, a nossa fidelidade vai ser questionada, nós somos desorganizados, a gente não se entende, a gente não ora uns pelos outros, a gente não se ama, a gente não se respeita. O fracasso é nosso. Certo? Isso. Vocês entenderam o sentido desse capítulo, por favor? Ele tem um tom assim meio forte, mas é necessário. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer? Fazer uma observação? Deixa o Robinho falar aqui. Espera aí, Robinho, porque senão não fica gravado. Só uma observação, mais uma prova, né, do coração de Davi, porque se for verdade mesmo, se for real a coroa e o bracelete levado até ele, né, ele poderia falar assim: bom, agora o problema já acabou, está tudo resolvido, já vou colocar a coroa, o bracelete que eu sei que é meu mesmo e vou assumir daqui. Mas não, né, teve todo o pranto, o respeito, né? A tristeza, né? A tristeza, isso aí. É igual você assumir uma igreja que um líder caiu. Deve ser bem esquisito. Né? Né? Você vai... As pessoas ficam doentes. As pessoas ficam doentes, né? Tá todo mundo... Você pega um reino adoecido de fracasso. Algum comentário, Elisângela? Pedro? Jaime? Pastor, interessante que Saul, na sua jornada, ele perdeu o Espírito de Deus. E Davi, lá na frente, ele viu isso e ele disse: Senhor, serviu de exemplo para ele a caminhada de Saul negativamente sem o Espírito de Deus. E lá na frente ele também se perdeu, como o Senhor mesmo disse, e ele falou: Senhor nosso Deus, retira de mim meus filhos, minha esposa, só no meu reino, mas só não retira de mim o teu espírito. Porque Saul materializou muito, entendeu? Ele não queria perder só o seu reino, ele não queria perder o poder, ele não queria perder os bens materiais, aquela coisa toda, por causa do Espírito de Deus, entendeu?
Então ele se perdeu ali, devido a ter, na guerra com os filisteus, ter trago para dentro do seu reino ali o rei, né? Ter trago as coisas do reino, onde Deus falou assim, ó, mata tudo, acaba com tudo, não traz nada para dentro da tua casa. Então, Davi viu isso daí também como exemplo, né? Lá na frente. Esse estudo tende a gerar um tipo de cristão com nível de discernimento mais alto. Eu lembro que há 15 anos atrás, quando a gente fazia escola bíblica, a gente não conseguia falar nesse nível. E como Deus vai aumentando o nível de profundidade nas coisas, de entendimento, Deus vai confiando as coisas para a igreja, né? Marcou muito para mim o que a Leidiane falou sobre a questão do Davi está plantando, porque Davi vai enfrentar uma das maiores tragédias da vida dele, né? Então ele está fazendo um campo de plantio, Deus está permitindo ali, porque o Davi só não morreu por causa da misericórdia de Deus. O Davi tinha tudo para morrer, porque as escrituras já sentenciavam o Davi. O Davi levou um cara para a morte, de forma covarde, né? Urias. E ele tinha motivo para ser morto, para encerrar. Morrer de forma atrás, mas assim, tudo isso foi revisto por Deus, que ele fez. Então por isso que é importante a gente não tem que ser perfeito não, mas quando se trata um do outro, dos irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado, quanto a gente está contribuindo para a derrota do outro. Isso aí não é legal, isso não fica bom, porque a nossa relação com o ser humano tem a ver com a nossa relação com Deus. Então nunca contribuir para a derrota, nunca potencializar o caos na vida dos outros. Eu acho que a nossa igreja precisa pensar sobre isso. Acho que a nossa igreja precisa muito pensar sobre isso. A gente falou muito no retiro sobre amor, né? As 3 dimensões do amor, vocês estavam lá. E a gente vem para cá com o mesmo nível de conversa, já tem um tempo esse negócio, tá? Então a gente tem que ter misericórdia, porque o que a gente planta, a gente colhe. Quando você diz assim, Senhor, traz juízo sobre o irmão, você está plantando juízo. Então, quando você precisar de misericórdia, você vai ter juízo, né? Agora, se você planta misericórdia, você colhe misericórdia. E isso é muito sério, quando a gente vê o problema chegou na nossa mão, chegou no nosso ouvido. O que a gente faz com aquilo? Por que chegou? Por que a notícia chegou para vocês, chegou para um de vocês? Porque Deus confiou a vocês isso. Esse é o problema. Quando chega na nossa mão, nos nossos ouvidos, é porque Deus está dizendo assim, vamos ver como é que você lida com isso. Cara, é um teste fatal. Quando se trata de ministério, então, a linha é fininha. Deus quer saber qual é a sua reação quando chega na sua mão a vida do irmão. O que você vai fazer? Você vai jogar isso para frente? Você vai continuar a fofoca? O que você vai fazer com o cara que está denunciando, está falando coisa, conversando fiado, para estender isso para frente? O que você vai fazer com isso? Esse é o problema. Aí você pode dar uma lição, né? Você ensaia, fala assim, vou orar. Pois é, meu irmão, interessante, né, que você trouxe isso para mim. Qual é a sua posição em relação a isso? Você está orando? Você está continuando? Para quantas pessoas você falou isso? Vamos pensar, certo? Deus confiou nas suas mãos, e você está tratando isso como? Isso é deslealdade. Por que você está na casa do cara ainda comendo churrasco com ele, já que você está falando dele? Por que você continua na igreja, sendo que você está na igreja falando para mim, e quem deveria saber não sabe? Você está em cima do altar de uma igreja que você não colocou um tijolo. Porque quando você chegou aqui, ela estava pronta. Deus te deu essa graça, né? Deus te deu essa graça. Você chegou na igreja, estava pronta. E de repente você chega e está condenando. Ou seja, como é que você vai beber dessa cisterna que você está contaminando? Você vai poluir o rio que você bebe água? Isso é suicídio, ué. Como assim? Se tudo sair daqui, como é que vamos fazer? Nós saímos de casa para vir para cá, ué.
Todo domingo nós estamos aqui bebendo dessa água, agora nós vamos pegar aqui. O que se faz com a nascente? A gente planta bananeira, a gente limpa, a gente cerca para os bois não pisar. Não é assim que a gente faz? É questão de lógica. Você vai falar assim, bicho, você é maluco, cara. Você é maluco, você não está raciocinando bem, não. Você fala que se você quiser um hospício, eu vou arranjar para você ir. Isso é loucura. É uma loucura que não pode passar batido. Não pode passar batido. O que você está fazendo lá? Você trabalha na empresa lá do Joãozão, do Pedrão, e que aquilo é um inferno. Tá, mas você está fazendo o que lá? Então, você é um cara desleal, rapaz. Você está dentro da empresa, recebendo o salário da empresa, o cara está pagando o seu salário, você está metendo o pau na empresa. Interessante. Interessante. Você está na mesma igreja, você tem 1000 igrejas para você ir, você está dentro da mesma igreja, eu não estou te entendendo. Tem alguma coisa acontecendo, tem algum demônio em você. É lógico. É igual o cara que fica falando mal da mulher, fala mal do marido, que meu marido é um inferno. Como assim? Mas está casado com ele? Como assim? Você já pensou, Sandra? A sua mulher falando mal da sua mulher, mas que desgrama é essa mulher? Qual o sentido que existe nisso? Você conversar sobre o problema é uma coisa, agora tem gente que vem lascando mesmo. Você não sabe com quem que eu estou casado, você não, rapaz, é o capeta em vida. Eu falei, mas como assim? Não estou te entendendo, não. Nós estamos com um problema aí de ordem psicológica. Tá certo? Então, é falar, é melhor ficar quieto do que, né? Então, cara, tem um troço que não dá para entender. Não dá para entender. Ok, vamos encerrar. Escola dominical cada vez mais tensa. Vamos orar. Deus, obrigado. Mais uma manhã. Começando esse estudo, que o Teu Espírito nos guie, nos dirija. Que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Que tenhamos um dia de paz. Um dia de crescimento, um dia de preparação para o nosso culto hoje à noite. Nos dê a palavra, nos dê o alimento. Que possamos nos fortalecer cada vez mais na Tua presença. E que essa realidade de que devemos proteger a igreja, proteger os nossos irmãos, honrar e sermos leais com o propósito ao qual estamos inseridos, que possamos nos fortalecer nisso. Que Satanás não tenha poder para nos dispersar, que nós temos um propósito a seguir e a cumprir. Em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos. Amém e amém. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובזה התפילה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורח התורה.